Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 22 de março, segunda-feira é o dia da semana. A aula de hoje é de língua portuguesa e nós vamos falar de um gênero textual muito interessante, que é a notícia. Eu fiz aqui no quadro um mapa mental para a gente estudar um pouquinho as características desse gênero, tá certo? Vamos acompanhar comigo aqui. Então, olha só, meus amores, gênero textual notícia. É um gênero jornalístico, tá certo? É um gênero de cunho jornalístico. Portanto, não é um gênero literário, né? Então, gênero jornalístico. De cunho informativo, a notícia sempre vai trazer pra gente uma informação. Informação essa de um tema atual, tá? Não dá para ter uma notícia de uma coisa que aconteceu há um ano atrás, 2 anos. Não é mais uma notícia, tá certo? Onde que essa notícia ela vai ser veiculada, né? Qual que é o seu suporte? Onde que eu vou encontrar as notícias? Nos diversos meios de comunicação, né? E aí pode ser, né, num jornal escrito, num jornal radiofônico, né, o jornal falado, né, que nós ouvimos aí no rádio, na internet, né, nos jornais televisivos, né? Nos diversos meios de comunicação é onde nós vamos encontrar esse gênero textual notícia. Outra coisa importante, né? A notícia, ela vai trazer fatos, né, atuais, temas atuais, fatos reais, tá certo? Notícia mentirosa é fake news, né? E nós vamos estudar aqui notícias que trazem fatos reais. Outro ponto importante, tá? O texto da notícia, ele pode ser um texto descritivo e narrativo. Vamos entender o que quer dizer isso. Bom, narrativo, o nome já diz, é porque tem um narrador. Alguém está narrando, está contando ali como aconteceu determinado fato. E descritivo, porque dentro dessa narração pode, né, acontecer, e muitas vezes aparece mesmo uma descrição. Às vezes a notícia vai falar de que uma pessoa foi atropelada e ela se encontrava caída, de bruços, sem memória, né, desorientada. Então está explicando como a pessoa estava. A pessoa estava no chão, né? A pessoa estava com a roupa tal e tal. Então, dentro da notícia acontece uma descrição, tá certo? Então, olha só, meus queridos, faça no seu caderno, isso daqui a gente chama de mapa mental, porque quando eu olho aqui esse esquema, eu consigo já identificar as principais características da notícia. Então, desenha no seu caderno, coloca do jeito que eu fiz aqui, puxando as setinhas, tá? Dá um pause no vídeo, vai lá, pega o caderno e faça essa anotação, porque você vai precisar dela essa semana, tá certo? Muito bem, anotaram então? Vamos prosseguir. Olha só, meus queridos alunos, nas atividades de hoje, segunda-feira, e de amanhã, terça-feira, eu coloquei 2 notícias que vocês vão fazer a leitura, né, com bastante atenção para resolver lá as questões. Mas eu quero chamar a atenção e vou colocar aqui no quadro para vocês o título de cada notícia, tá? Vamos lá. Então, o título da notícia de hoje é esse aqui, ó. Lobo-guará é espécie inofensiva e desmitifica história do lobo mau. Esse é o título, tá? Essa é a manchete. É aquilo que vai chamar a atenção do leitor, se ele vai se interessar ou não em ler essa notícia. Logo abaixo do título vem uma outra parte como se fosse um subtítulo. Olha só, vamos observar. Espécie tem comportamento dócil e é o único lobo que existe no Brasil.
Aqui eu já vou aproveitar para falar de uma outra situação com vocês. Mas então, olha só, a notícia ela tem um título, tá? Que é chamativo, tá? Justamente para chamar a atenção do leitor. Logo abaixo vem um subtítulo que vai te colocar um pouquinho dentro do assunto daquilo que vai ser trabalhado. Agora olha que aqui nesse título dessa notícia e no subtítulo foi usado, né, uma outra palavra para substituir. Lembra que eu falei nas produções de texto, né, nos nossos textos escritos, nós temos que ter cuidado com a repetição de palavras, para o texto não ficar chato, né, não ficar enjoado de ser lido, para ficar um texto harmônico. Então, olha de novo aqui o título e o subtítulo dessa notícia. Olha lá, lobo-guará é espécie inofensiva. E depois falou, né, espécie tem comportamento dócil e é o único lobo que existe no Brasil. Ele usou essa palavra espécie já para substituir qual nome? Para substituir qual substantivo? Para substituir lobo-guará. Por quê? Para ele não escrever duas vezes a mesma palavra, ficaria chato, olha só. Lobo-guará é espécie inofensiva e desmitifica a história do lobo mau. Lobo-guará tem comportamento dócil e é o único lobo que existe no Brasil. Para que repetir tantas vezes se eu posso substituir uma palavra por um sinônimo? Isso é importantíssimo na hora de você escrever suas produções de texto, tá? Não pode esquecer aí dessa dica. Então nós temos o título da notícia e um subtítulo. Vamos ver a outra notícia aqui. Ah, não, antes, nessa notícia mesmo do lobo-guará, eu quero falar uma coisa importante. E aí o texto vai começar assim. Quando pensamos em lobo, nos vem à cabeça a imagem de um cão selvagem. Quando pensa... Gente, uma notícia vai começar com era uma vez? Era uma vez um lobo-guará? De forma alguma. Era uma vez é quando a gente vai escrever contos de encantamento, não é? Então, notícia não vai começar jamais com era uma vez. A notícia poderia começar assim: eu estava passeando na floresta e vi um lobo-guará. Quem escreveu a notícia não vai escrever eu vi um lobo-guará. Não vai escrever na primeira pessoa. A primeira pessoa é eu. Vai escrever, esses textos, eles são escritos na terceira pessoa. Olha como que começa o texto do lobo-guará. Quando pensamos em lobo, nos vem à cabeça, quando nós pensamos. Então é para quando o leitor ler, ele também se colocar ali, né? Quando nós pensamos em lobo, entendeu? Então isso é muito importante, tá? A notícia não vai ser escrita na primeira pessoa, não. Eu vi o lobo, eu pensei no lobo, de forma alguma, tá? Agora sim vou falar um pouquinho da notícia que está na atividade de amanhã também. Olha só, o título e subtítulo, acompanha aqui no quadro. As mudanças nos hábitos de consumo do brasileiro frente à crise econômica. Esse é o tema, é o assunto que vai ser falado. Embaixo, pesquisa Globo Tracking Covid-19 aponta que 40% dos entrevistados precisaram reduzir as compras no mercado. Ora, você vendo aqui esse título e esse subtítulo, você já sabe de qual assunto vai ser tratado a notícia. Com certeza. Então, se você se interessou, você vai ler a notícia. Tá certo? O que diferencia, então, a notícia da reportagem? Nós vimos aí, em outras aulas anteriores, a reportagem. Aquilo que eu disse aqui, a notícia vai ser um tema atual. E a reportagem, ela pode ser um tema... Eu posso fazer uma reportagem sobre a descoberta de dinossauros no ano de, sei lá, 10, 20 mil anos atrás. Entendeu? Então, a reportagem não precisa ser tema atual, né? E a notícia vai ser tema atual. Notícia tem que ser fresquinha, notícia da hora, não é? Eu vou te dar uma notícia de uma coisa que aconteceu ano passado, nem é mais notícia, tá certo? Então, notícia tema atual. O texto da notícia também, ele tem uma linguagem clara e objetiva e é mais curto do que a reportagem. A reportagem é longa, vai trazer todos os detalhes dos acontecimentos e coisa e tal, tá?
Linguagem formal, você não vai encontrar linguagem informal, né? A pessoa falando né, tá, a não ser que dentro da notícia, né, tem ali a fala de alguém, de uma pessoa. Aí é da forma que ela falou, tal qual ele falou, né? Eu já falei sobre isso aqui também em outros vídeos, tá? Então, muito bem, notícia é tema atual, texto curto, linguagem formal, escrita na terceira pessoa do plural, é nós, tá? Não vai falar eu vi, eu cheguei, não existe isso na notícia não, tá bom? A não ser que seja a fala de alguém, tá certo? Muito bem. Agora a gente vai falar um pouquinho de fato e opinião, tá? Vamos prestar atenção que eu vou colocar uns exemplos aqui. Olha só, meus queridos, leiam comigo aqui essa frase. Hoje é segunda-feira, o melhor dia da semana. Olha que coisa boa. Quando eu digo que hoje é segunda-feira, isso daqui é um fato. Por quê? Porque hoje realmente é segunda-feira. Pronto, acabou. Isso é fato, inquestionável, tá? Então, fato, real. O melhor dia da semana. Bom, aí, pra mim é o melhor dia da semana. E pra você? E pra outra pessoa? Então, aqui não é um fato, é uma opinião. Por que é uma opinião? Ué, você tem certeza? Hoje é o melhor dia da semana? Então, aquilo que pode ser pra mim, talvez não seja pra você, tá? Anota essa frase no seu caderno como exemplo. Fato e opinião. Nós temos atividades sobre isso. Por quê? Porque nas notícias tem fatos. As notícias estão recheadas de fatos. E muitas vezes podem ter opinião. Quando aparece falando assim, segundo o porteiro do prédio, a pessoa encontrava-se calma e tranquila. Segundo o porteiro, ou seja, de acordo com ele, na opinião dele. Então, nas notícias tem fatos, muitos, e pode ter opiniões. Vou colocar mais um exemplo aqui. Anotaram esse? Meus queridos, leiam essa frase aqui comigo, com bastante atenção, ó. Acho que ele gosta de leite com açúcar queimado. Tem alguma coisa errada aqui? Depois nós vamos descobrir. Primeiro eu quero saber, isso é um fato ou uma opinião? Ó, tem uma palavrinha-chave. Acho. Eu acho que ele gosta de leite. Eu acho. É minha opinião. Você acha que ele não gosta. Então, isso não é um fato, tá? Se tiver essa palavra, é acho, ou na minha opinião, na opinião do especialista, de acordo com fulano, vai ser opinião, tá? Mas eu coloquei uma palavra aqui, né, de propósito, porque a gente tem um outro assunto aqui incluído nessa aula. Eu acho que ele gosta de leite com açúcar queimado. É assim mesmo? Ou é assim? Queimado. Nós já falamos sobre isso daqui em aulas anteriores também. Aqui nós temos um ditongo, né? Duas vogais. E muitas vezes no nosso modo de falar, eu posso até falar leite com açúcar queimado, né, gente? No nosso regionalismo, né? Mas jamais podemos escrever queimado, né? É queimado. Eu tenho que pronunciar esse ditongo, tá? Não devo nem falar queimado, tá? Escrever e falar açúcar queimado. Então aqui nesse exemplo nós temos uma opinião, tá certo? Não é fato não, opinião. Anota esse exemplo aí também no seu caderno. Olha, meus queridos, mais um exemplo para a gente ver fato e opinião. Vamos lá. Vamos acompanhar comigo aqui. A torneira quebrou. Segundo o bombeiro, foi por causa de muitos apertos. Onde aqui que nós temos um fato? O que realmente aconteceu? Qual que é o fato aqui? Me ajudem aí. O fato, ó, a torneira quebrou. Isso é o fato. Esse é o acontecimento, tá certo? E a opinião? Segundo o bombeiro, foi por causa de muitos apertos. Essa é a opinião de quem?
do bombeiro. Olha lá. Segundo o bombeiro, de acordo com o bombeiro, a torneira quebrou por causa de muitos apertos. Então, essa segunda parte é a opinião, ok? Anota mais esse exemplo no caderno. É só pausar o vídeo e ir lá e anotar. Ó, e tem gente que escreve assim, ó, bombeiro, segundo o bombeiro, não é bombeiro não, tá? Bombeiro. Nós temos atividades também com esse assunto aqui. A gente pega o ditongo e reduz, né? Não pode. Tem um ditongo aqui, ó, bombeiro, tá? Aqui também acontece. Tem gente que escreve quebrou. A torneira quebrou. Nem é quebrou essa palavra aqui é quebro, né? Mas às vezes pronuncia quebrou e vai lá e escreve sem o ditongo no final. A torneira quebrou. Eu vou pôr mais uns exemplos aqui desses ditongos. Olha só, meus queridos. Às vezes a pessoa quer escrever abaixa e vai e escreve abaixa. Ó, é abaixa. Baixa. Vou baixar o vídeo, por favor, tá? É baixar o vídeo. Sou o primeiro da fila. Ó, nada disso. O primeiro da fila. Ah, eu sou o terceiro. Terceiro da fila. Aqui também é muito comum esse ditongo aqui no final. O filme acabou. Por favor, né? Acabou. E você gostou? Não. E você gostou? Tá certo? E agora aqui, estou, né, o filme começou, né, não é começou, começou. Por favor, crianças, eu andei vendo uns cadernos aí e percebi uns erros desse tipo, tá? Isso não pode acontecer jamais, tá bom? Nós somos alunos de 5º ano, estamos aí melhorando cada vez mais a nossa escrita, tá certo? Então não vamos cometer esses erros. Muito bem, meus queridos, por hoje, né, é só. Nós vimos então a notícia, as características, né, desse gênero textual. Nós vamos aprender a escrever notícia, tá bom? Por isso que eu pedi para fazer aquele mapa mental, lá anotar no seu caderno, tá? Vimos aqui essa questão, né, do ditongo, que é muito importante para a gente escrever de forma correta. Também já conseguimos identificar nos textos fatos e opiniões, tá certo? Um grande beijo e eu aguardo vocês na nossa videoaula de segunda-feira.